Olá, pessoal. Hoje estudaremos teoria de conjuntos. Então, vamos ao conteúdo programático. Então, a gente vai ver hoje conjuntos e elementos, representações, tipo de conjuntos, subconjuntos, pertinência, inclusão, operações com conjunto. Então, vamos primeiro aqui à nossa introdução. A teoria de conjuntos é muito importante não só para a matemática, mas para quase todas as matérias que estudamos, pois é através dela que podemos agrupar determinado tipo de informações. Dessa forma, vamos estudar a notação, os símbolos e as operações de conjuntos. Vamos aqui à definição. Um conjunto pode ser definido como uma coleção de objetos chamados elementos. Esses elementos são agrupados conforme uma propriedade comum entre eles, ou que satisfaçam a uma determinada condição. Vamos ao exemplo 1. Uma coleção de revista é um conjunto, cada revista é um elemento desse conjunto. Então, aqui eu tenho uma coleção de revistas, de algumas revistas aqui. E cada uma dessas revistas aqui vai ser um elemento desse conjunto. Então, olha aqui. Então, aqui eu tenho a revista Isto É. Essa revista Isto É pertence ao conjunto dessas revistas aqui. Então, essa Isto É um elemento desse conjunto específico. Elementos e os seus conjuntos. Vamos continuar aqui no exemplo 2. Um time de futebol é um conjunto e cada jogador do time é um elemento desse conjunto. Então, aqui eu tenho a seleção brasileira, então ela é um tipo de conjunto e cada jogador desse conjunto é chamado de elemento desse conjunto. Então, eu vou pegar um elemento desse conjunto, né, que vai ser que vai representar, fazer parte desse conjunto. Então, ele pertence a esse conjunto. Então, vamos lá. Agora, vamos para a representação de um conjunto. Podemos representar um conjunto de várias maneiras. Geralmente, os conjuntos são representados por letras maiúsculas e os seus elementos por letras minúsculas, quando estiver se referindo a letras. Então, para diferenciar o conjunto da letra, dos elementos desse conjunto, o que a gente vai fazer? Para representar o conjunto, a gente vai utilizar a letra maiúscula e os elementos que está dentro desse conjunto vai ser representado por letra minúscula quando estiver se referindo a letras. Então, vamos estudar cada uma dessas maneiras de representação. Então, a tabular. Como é que é a tabular? Ela é forma de tabela, né? Ela vai estar entre chaves e separado por vírgula. Então, aqui, vamos ter um exemplo aqui. Temos o conjunto A, que é representado pelas vogais. Então, vocês podem observar que o A maiúsculo é o conjunto. E os elementos que estão dentro desse conjunto, que está entre chaves, são os elementos, que no caso está representado pela letra maiúscula. Já o conjunto B é representado por números, mas vocês podem observar que o B é maiúsculo para indicar que é um conjunto, só que é um conjunto numérico de 1 até 4. Então, como eu já falei, né, os conjuntos sempre serão representados por letras maiúsculas, né? A, B, C, D, E e assim sucessivamente. Mas tem que ser sempre representado pela letra maiúscula. Vamos a um exemplo 2, que também é uma representação de conjunto, só que agora em forma de diagrama, que é o diagrama de Venn. Elementos de um conjunto são representados por pontos interiores a uma região plana, limitada por uma linha fechada simples. Então, vamos lá. Aqui eu tenho esse diagrama, que é fechado, né? Por linha fechada, simples. E vou colocar a letra maiúscula, no caso aqui a letra A maiúscula, para indicar que é um conjunto. E os elementos dentro dele, né, que está representado por pontos aqui, no caso de números de 1 até 4. Então, o conjunto A é representado por números de 1 até 4. E aqui eu tenho o conjunto B, só que agora é representado pelas vogais do nosso alfabeto. E vocês podem observar aqui mais uma vez que é representado por letra minúscula para indicar que são os elementos do conjunto B.
Vamos a uma outra representação, que é a propriedade. Se uma propriedade P é comum a todos os elementos de um conjunto A, e somente esses elementos têm a propriedade P, então o conjunto A pode ser descrito por essa propriedade, né? A é o conjunto formado por todos os elementos de X, tal que X tem a propriedade P. Então, essa é a forma de ler esse conjunto, né? Que é representado pela forma de propriedade. Então, vamos agora aqui a exemplo, né? A igual X, tal que X é país da Europa. O conjunto A é formado por todos os países da Europa. Então, quer dizer que os países, esse conjunto A só pode ser colocado países da Europa. Então, eu posso colocar Alemanha, Espanha, Inglaterra. Se eu for colocar, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, ele não vai poder fazer parte do conjunto A. Por quê? Porque nesse conjunto A, especificamente, só pode ser os países da Europa, não pode ser nenhum outro país que não seja da Europa, porque ele está especificando que tipo de país que tem que ser. Exemplo B. X, tal que X é um número par. O conjunto B é formado por todos os números pares. Então, no caso aqui, temos um conjunto infinito, porque tem todo número natural par, que pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, infinitamente. O conjunto C já é um conjunto limitado, que é um conjunto que são as vogais do nosso alfabeto. Então, o conjunto C só pode ser A, E, I, O, U. Agora a gente vai ver relação de pertinência. Como é que é isso? A relação básica entre um conjunto e o elemento que compõe é chamada de relação de pertinência. Ou seja, definimos um conjunto quando existe uma regra que permite decidir se um elemento pertence ou não a ele. Se um elemento X pertence a um conjunto ou coleção A. Dizemos que X pertence a A. Formalmente escrevemos da seguinte forma: X, que é um elemento, e se ele estiver dentro do conjunto A, quer dizer que X pertence ao conjunto A. Então, a gente vai usar o símbolo de pertence e verificar se aquele elemento faz parte ou não daquele conjunto. Então, vamos lá. Temos o conjunto A, que é representado pelas vogais do nosso alfabeto. A, E, I, O, U. E o conjunto B faz parte de números de 1 até 4, ou seja, esse conjunto B tem apenas 4 elementos e que é um conjunto numérico de 1 até 4. Então, vamos analisar aqui o elemento U. O elemento U faz parte do conjunto A. Porém, esse elemento U não faz parte do conjunto B. Então, como é que a gente pode entender um pouco mais sobre essa pertinência? Aí a gente vai colocar da seguinte forma: U pertence ao conjunto A. Porém, U não pertence ao conjunto B, porque o U não está dentro do conjunto B. Então, logo, U não pertence ao conjunto B. Agora, vamos para os tipos de conjuntos. Tem um conjunto unitário. O que seria um conjunto unitário? Que isso vai ter apenas um elemento, né? Então, vamos aqui a letra A. C é igual ao elemento 5. Ou então, B é igual X, tal que X é a estrela do sistema solar. Quem é a estrela do sistema solar? O Sol. Conjunto vazio. O que seria o conjunto vazio? É um conjunto que não vai ter nenhum elemento. E aí tem duas formas de representar o conjunto. O conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos algum. É representado pela bolinha cortada ou então entre chaves, só que sem nenhum elemento dentro.
Aí tem aqui um exemplo aqui. D tal que x é um número x vezes zero. X vezes zero é igual a 5. Não, não existe, porque qualquer número que multiplicamos por zero vai dar zero e não 5. Então, é um conjunto vazio. X tal que x, o conjunto E. X tal que x é o computador sem memória. Como é que vamos ter um computador sem memória? É impossível, né? Então, por isso que é chamado de conjunto vazio. Vamos ver mais outros exemplos aqui. Temos o conjunto finito, né, que tem uma quantidade determinada naquele conjunto. Então, vamos aqui ao exemplo B. O conjunto B é igual a 1, 2, 3, 4. Então, tem uma quantidade finita de elementos dentro desse conjunto. Aí, D, X, tal que X é brasileiro. Então, no Brasil tem uma quantidade X de pessoas que moram no Brasil. O conjunto H é X, tal que X é jogador da seleção brasileira de futebol. Então, tem uma quantidade X de elementos de jogadores que fazem parte da seleção brasileira de futebol. Temos também o conjunto infinito. Vamos aqui a um exemplo aqui. N, que pode ser o conjunto dos números naturais, que vai começar do zero e vai até o infinito, que a gente não sabe quando é que termina, que não tem, isso é infinito, né? E, por exemplo, aqui o conjunto A. X pertence ao conjunto dos números naturais, tal que X é par. Então, quem são os elementos do conjunto natural que começa com número par, que é número par? Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e infinitamente. Subconjunto. Subconjunto é diferente de pertinência. Então, vamos lá. Sendo A e B dois conjuntos, diz que A é subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A pertencem aos elementos de B. Notação: A está contido em B. Então, A só estará contido em B se todos os elementos de A estiver dentro de B, ou então B contém A. Então, vamos ao exemplo aqui. A é igual a 1, 2, 3, 4. E o conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou verificar se o conjunto A, todos os seus elementos estiver dentro de B. Se todos os elementos de A estiver dentro de B, quer dizer que A está contido em B. E podemos verificar no conjunto B que 1, 2, 3 e 4 está dentro do conjunto B. Então, logo, A está contido em B, ou então B contém A, né? Podemos aqui observar no diagrama o conjunto A, 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, dentro desse B tem um conjunto A, então quer dizer que A está contido em B. Logo, o A é um subconjunto de B. Conjunto B formado por todos os brasileiros. Com os elementos de B, podemos formar o conjunto A dos homens brasileiros, o conjunto C das mulheres brasileiras. Dizemos que conjunto A e o conjunto C são subconjuntos de B, porque vai englobar tudo, né? Então, aqui temos o mapa do Brasil e aqui tem homens e mulheres. Então, o conjunto dos homens é o conjunto A e o conjunto das mulheres é o conjunto C. E o conjunto B é o conjunto de todos os brasileiros. Então, quer dizer que A e C são subconjuntos de B. Então, vamos continuar aqui, né? Então, vamos ver mais algumas. O Brasil tem um conjunto de 26 estados e o Distrito Federal. Cada estado é um conjunto de
município. E cada município é um conjunto de distritos. E cada distrito é um conjunto de bairros. Temos aqui o Brasil, que é esse maior. Temos um outro conjunto, que no caso vai ser subconjunto do Brasil, que são os estados. Temos dentro do estado o distrito. Dentro do distrito temos os bairros e esse pequenininho aqui. Então, podemos observar aqui nesse diagrama que os estados, os distritos e os bairros são subconjunto do conjunto maior que é o Brasil. Então, quer dizer que o estado é um conjunto, o distrito é o subconjunto do estado e o bairro é subconjunto do distrito, e assim sucessivamente. Então, e todos esses aqui são subconjunto do Brasil. No caso, o Brasil aqui é o conjunto que tem vários subconjuntos. Pertinência e inclusão. A relação inclusão, que é representada por esse símbolo de está contido, né? Nós iremos utilizar com relação a dois conjuntos e verificar se todos os elementos de um conjunto estão dentro de um outro conjunto maior. Se todos os elementos estiverem dentro desse conjunto maior, quer dizer que ele vai ser um subconjunto de um conjunto maior. Então, a gente só pode usar o símbolo de está contido ou contém com relação a conjuntos. Agora, com relação à pertinência, é usada exclusivamente para relacionar um elemento de um conjunto e verificar se aquele elemento está dentro ou não daquele conjunto. Operações com conjuntos. A união de conjunto, o que seria isso? A união de conjunto é a junção dos elementos de um conjunto A mais ou elementos de um conjunto B. Podemos afirmar, então, que se um elemento X pertence ao conjunto A, da união A com B, então X pertence a A ou pertence a B. Formalmente, podemos representar da seguinte forma. A união B é igual X, tal que X pertence ao conjunto A ou X pertence ao conjunto B. Então, sempre que eu estiver se referindo à união de conjuntos, a gente vai lembrar que ele pode estar em um ou em outro, tá? Então, essa aqui é a forma de representar a união entre dois conjuntos. Agora, vamos para a interseção de conjuntos. A interseção de conjuntos é formada pelos elementos que são comum entre o conjunto A e o conjunto B. Então, vamos verificar o que tem A e o que tem B ao mesmo tempo. Né? Então, é a interseção. A interseção B é igual a X tal que X pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B. Então, tem a diferença. De união é estar em um ou está no outro. Já na interseção, está em um e está em outro. Tem o E, que é o conectivo E. Então, temos que saber diferenciar um do outro. Então, a forma de representar é dessa forma aqui. Aí tem essa parte achuradinha aqui, pintadinha, que indica a interseção, que está entre os dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Então, vamos agora aqui, ó. Número de elementos da união de conjuntos. É possível saber qual é o número de elementos da união de um conjunto A com o conjunto B. Para isso, utilizamos a seguinte relação. Número de elementos A união com B é o quê? É a soma de A, o número do conjunto A e o número de elementos do conjunto B, menos a interseção. Porque, se eu for colocar aqui um exemplo aqui, ó. A tem 0, 2, 4, 6. Então, tem 4 elementos. E B, 1, 2, 3, 4. Tem 5 elementos. Então, a gente pode verificar aqui que o primeiro conjunto tem 4 elementos e o segundo conjunto tem 5 elementos. Então, vai dar no total de 9 elementos. Só que tem elementos que se repetem. Então, o que você vai fazer? Esses elementos que se repetem nos dois conjuntos, você vai
tirar. Então, quais são os números que se repete aqui? O 0 tem no A e tem no B. O 2 tem no A e tem no B. E o 4 tem no A e no B. Então, temos três elementos que se repetem nos dois conjuntos. Então, quer dizer que você vai tirar esses três, porque aí você não vai precisar contar ele duas vezes. Então, você vai fazer a diferença quando você faz. Você soma, né? 4 mais 5, que dá 9, tira 3, que dá 6, né? Então, vamos lá. Aí tem os conjuntos complementares. A diferença entre dois conjuntos, A e B, é o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem ao conjunto B, formalmente dados por A menos B. É igual a X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. E a representação dele é representada dessa forma aqui. Então, se tiver algum elemento de B dentro de A, você vai ter que tirar. Ok, gente? Então, por hoje é só.